Glória a Deus! Deus é bom, maravilhoso. Como é bom estar aqui, como é bom estar na presença de Deus. Como é bom ser envolvido com a glória do Senhor. Ele faz e Ele tem feito no nosso meio. O Deus de poder está conosco, a glória do Senhor está sendo derramada. Porque o que Deus quer nesses dias é trazer sobre nós o entendimento da sua palavra. Porque Ele quer que venhamos frutificar na sua presença. E o Senhor nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Ele a honra, a glória, o louvor para todo sempre. Eu sou a pastora Dina, falo diretamente de Guanambi, Bahia, e é uma alegria estar com vocês mais uma vez. Nosso Deus, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. E nessa manhã eu quero falar sobre fé. Muitas pessoas dizem que tem fé, mas a fé ela precisa de uma ação. Deus nos quer ver com uma fé, com uma ação contínua, uma ação presente. E nós vamos compartilhar um trecho da palavra do Senhor que está em Lucas 5, versículo 17. E a palavra nos diz da cura de um paralítico. E muitas vezes no nosso caminhar, nós precisamos estar envolvidos com pessoas que tenham essa mesma fé. Porque na hora da realização do milagre, nós precisamos estar ligados, aliançados com as pessoas que pensam da mesma forma. A palavra nos diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E nós precisamos estar em aliança com aqueles que creem. E nós temos vários tipos de fé. Vários tipos de fé. Nós temos uma fé natural, que crê naquilo que já é comprovado cientificamente. Então as pessoas creem naquilo que a ciência já comprovou de fato. Então as pessoas creem em várias coisas. Nós cremos tem pessoas que creem numa fé mental. Elas vão crer que a palavra de Deus existe e elas vão concordar positivamente que vai acontecer. Quantas pessoas elas se movem dessa maneira? Nós temos aqueles que creem com o coração, mas você vê que com as adversidades chegando, essa pessoa ela vai e perde aquilo que lhe está sendo entregue da parte de Deus. Ela crê com o coração, mas como ela crê com sentimentos, ela não canalizou a sua fé tão somente para a palavra de Deus, mas ela crê nas circunstâncias que envolvem a sua fé. E nós temos também a fé do tipo de Deus, que é nós cremos de todo o coração e cremos na sua palavra. E temos a fé como um dom dado pelo Senhor. Então assim, nós caminhamos no meio dessa circunstância de níveis de fé. E a cada dia Deus nos quer ensinar a caminharmos segundo a sua vontade e sermos moldados por Ele. E para sermos moldados e aperfeiçoados pelo Senhor, precisamos conhecer a sua palavra. Se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós vamos ter uma convicção que algo pode acontecer, mas não temos uma base bíblica, que o que está para acontecer em nossas vidas vem da parte de Deus. Então, quando nós às vezes falamos com algumas pessoas e declaramos a ela, Deus vai te abençoar. E elas correm e dizem assim, a nós todos. Porque ela não quer que as pessoas pensem que elas não creem. Elas creem, mas elas querem se sentir incluídas nesse mesmo nível de fé que estamos tendo. E Deus é maravilhoso. E Deus opera por meio da fé. E eu contemplei muitas vezes no Hospital Regional de Guanambi. Eu fiz um trabalho lá de evangelismo e muitas vezes eu chegava naquele quarto de hospital, naquelas alas, e tinha pessoas lá bastante enfermas. Mas quando eu perguntava a elas, vocês creem que Deus pode fazer na vida de vocês? Elas diziam, eu creio. E às vezes tinha 5, 6 homens ou mulheres nas aulas que eu ia, e eu abria a palavra e começava a ler.
E à medida que eu estava ali lendo, a fé ia sendo gerada no coração deles. E eu começava a explicar. E o que me dava alegria é que eram pessoas simples, pessoas que muitas vezes nem sabiam ler, mas eles ouviam. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando eu começava a ler, eles iam crendo. E quando eu acabava de ler, eu fazia a oração da fé. Eu orava por cura e por salvação. E Deus começava a ministrar no espírito deles. Eu tinha pessoas ali que o médico já tinha dito que ia amputar a perna. E quando eu orava, ele cria que Deus iria salvá-lo. E Deus salvou. E foram muitos testemunhos de pessoas que foram curadas, saradas, restauradas porque creram. E Deus se manifesta através da fé. Eu lembro de um jovem que sofreu um acidente e ele estava muito mal, em coma. E a UTI do hospital estava muito cheia, ele já tinha meses ali, mas Deus tinha um propósito de tirar ele daquela UTI e trazer para um quarto com todos os aparelhos. E eu estava ali visitando e eu fui de encontro a esse jovem que estava com sua irmã internado. E eu mais uma outra irmã, estávamos ali nós duas. E eu comecei a ler a palavra, cantar um cântico e ele estava em coma. Ministramos naquela vida e ministramos cura. E saímos daquele quarto e fomos visitar as outras alas. Eu visitava na segunda, na quarta e na sexta. Quando chegou na quarta-feira que eu volto, que eu entro naquele quarto, eu tenho um testemunho. Aquele jovem que estava em coma, no momento que orávamos, ele ouviu a oração e ele acorda. E quando ele acorda, ele diz: cadê as irmãs que estavam aqui orando por mim? E aquele jovem acorda daquele coma. E quando chegamos naquele quarto, ele disse que queria conhecer a gente. Eu pude falar de Jesus, fazer um apelo para aquele jovem. E dias depois ele estava saindo do hospital e indo embora para a casa dele. Então eu contemplei muitas pessoas que estavam no coma, 6 meses, muitas pessoas doentes, pessoas com meningite, pessoas desenganadas pelos médicos, leprosas, com feridas no corpo. E Deus curá-la, Deus secar tudo, Deus curar rins, pâncreas, Deus trazer realmente a visitação dele por meio da fé. Eu pude contemplar os milagres de Deus naquele hospital, na minha caminhada, dia a dia, fora do hospital, pessoas de câncer, indo para o médico e o médico desenganando. E nós oramos e Deus curou, porque o Senhor é fiel. Deus fez milagres aqui em Guanambi também. Deus usou a minha vida e usou irmãs que estavam comigo para cura. Nós contemplamos, nós nos alegrávamos, nós felizes. E essa semana eu estava na rua e tinha uma jovem se queixando que ela estava com uma dor no seio. Enquanto ela falava com outra pessoa, eu a interrompi. Eu perguntei: você crê que Jesus pode mudar a sua vida e te curar? E eu pude falar do amor de Deus. E eu pude orar por ela. Eu pude orientá-la e dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É no nosso ir, é no nosso caminhar, que Deus coloca pessoas no nosso caminho para nós orarmos e ministrarmos a vida dele. A nossa boca não está atada, mas nós somos livres para divulgar os feitos do Senhor. E eu tenho contemplado e visto o que Deus tem feito, as maravilhas que o Senhor tem operado nessa cidade, na minha vida, através de mim. E o mesmo Deus que me usa é o Deus que quer usar você, através da fé. E nessa passagem que eu vou ler, eu vou estar ministrando a você o que Deus faz quando usamos a fé correta, quando direcionamos a nossa vida a crer na palavra e exercitarmos aquilo que Ele nos mandou fazer. Deus nos mandou: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Deus tem para o homem liberdade, salvação.
Basta nós crermos e Deus vai fazer na tua vida. Cadeias são quebradas quando cremos. Nós vamos passar agora para estar lendo a palavra. Lucas 5,17 diz: a cura do paralítico. E aconteceu que um daqueles dias estava ensinando e estava ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. A virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico e procuraram fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde os pudessem levar por causa da multidão, subiram a um telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é esse que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os seus pecados são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que sabais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígio. Nós vimos no início dessa palavra, no versículo 17, no final diz: e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Muitas vezes nós estamos cheios da presença de Deus e a virtude, o poder de Deus está conosco para curar. Mas vai haver dias que nós vamos nos mover em fé, porque cremos. Muitas vezes nós vamos ver um pregador muito eloquente, cheio do Espírito, fazendo uma oração fervorosa, se movendo em fé e o poder se manifestando e vidas sendo curadas. Mas muitas vezes nós vamos ver esse mesmo pregador orando uma oração simples e o poder se manifestando pela fé e vidas sendo alcançadas, curadas e libertas. Por quê? Porque tudo é possível ao que crê. Não depende de nós, depende da unção que está depositada no nosso espírito. E é através dessa unção depositada no nosso espírito que o poder de Deus se move para trazer a vida abundante que Ele nos prometeu. Então, não depende de nós, depende de nós crermos na Sua palavra e executarmos a palavra de Deus. Eu fico feliz quando eu vejo alguém que se une em fé comigo e traz a vida abundante que Deus prometeu para a sua vida. E em tudo que ela estava sendo roubada, ela agora passa a usufruir do melhor que Deus tem para ela. E é isso que Deus quer. Mas o Senhor quer dar algo mais. Porque muitas vezes nós estamos cercados de pessoas que não creem. Mas eu imagino esse paralítico pedindo aos amigos para levá-lo aonde Jesus estava. No coração daquele homem já havia fé que ele seria curado. Mas não só no coração dele, no coração dos 4 amigos. Mas quando eles chegaram lá para entrar naquela casa que Jesus estava na sua cidade, em Cafarnaum. Quando eles chegam para entrar naquele local, havia obstáculos. E muitas vezes Deus nos chama a entrar em situações, em desafios que há obstáculos, sempre vai haver. E o nosso propósito não é retroceder, o nosso propósito é avançar no chamado que Deus tem nos dado. E se aqueles homens vissem um obstáculo daquela casa, daquela sala está cheia, e eles não poderem entrar, e eles tivessem retrocedido,
aquele homem não seria curado e essa história não estaria aqui e eles não seriam mencionados nas Escrituras. Mas o que eles fizeram foi algo tão tremendo, tão poderoso, que foi escrito nas Escrituras para nos servir de testemunho, que Deus honra a fé. E a palavra diz que eles buscaram uma estratégia. Quando nós estamos na adversidade, a palavra de Deus diz que Ele nos ensina a saltar muralhas. O que são muralhas? Muralhas são obstáculos que o inimigo coloca no nosso caminho para nós retrocedermos. Deus mostrou ao povo de Israel que eles conquistariam a terra prometida. Canaã era deles, mas os obstáculos estavam ali. E Deus mostrou que eles conquistariam. Deus deu a visão, Deus deu a fé, mas quem vai na conquista somos nós. Deus quer nos treinar para sermos homens e mulheres valentes, guerreiros, que manejam bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar, mas que avança no chamado e no propósito, que não retrocede, mas caminha em vitória. E aqueles homens viram o obstáculo, mas na mesma hora eles viram a estratégia. Quando você está numa guerra, Deus te dá a estratégia de como você vai avançar e vencer. Muitas vezes você pode estar cercado por dificuldade, mas se você ouvir a Deus, Ele vai te dar estratégias de como você vai se conduzir em território inimigo. Porque quando você está em território inimigo, você tem que se conduzir com prudência. E Deus vai te dar sabedoria e prudência para você se conduzir. E aí diz que não achando por onde pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado. E entre as telhas o baixaram com a cama até o meio de diante de Jesus. Você imagina eles destelhando o telhado. Agora as atenções daqueles que estavam naquela sala estavam para o telhado. O que desceria daquele telhado? E eu posso ver que a fé daqueles homens fez com que aqueles que estavam próximos a Jesus, ouvindo a sua palavra, começassem a se afastar. Porque agora desceria um homem numa cama para estar na presença de Deus. A tua fé faz você chegar à presença de Deus. E muitas vezes você vai despertar no Senhor e naqueles que estão perto de você a fé genuína que Deus colocou no seu coração. E eles vão ver. E as pessoas que estavam ali começaram a ver aquela fé, aquele cuidado daqueles 4 homens com aquele paralítico. E eu posso ver pela fé, eu estou aqui, parafraseando, eu posso ver pela fé aquelas pessoas dispersando, para dar lugar àqueles 4 homens, os 5 que desciam naquele momento. Aquele gesto chamou a atenção de todos. E a palavra diz que Jesus estava cercado por uma multidão, mas ele estava cercado por uma multidão de espectadores. E Deus procura discípulos. Muitos espectadores. Nós temos no meio das igrejas, das reuniões, nós temos multidão, seguidores e discípulos. A multidão está presente para ver milagres. A multidão quer ser abençoada. Os seguidores são aqueles que ouvem a palavra, acham tudo muito bonito, mas não fazem uma entrega ao Senhor. Eles andam conforme a sua conveniência. E nós temos também os discípulos, que são aqueles que se entregam totalmente ao Senhor. E quando aqueles 5 homens descem, a palavra diz, e vendo ele a fé deles, Jesus viu o coração. Jesus vê o meu e o seu coração. A dependência que você tem dele, para ele executar o que ele tem a fazer na tua vida e através da tua vida.
Aí diz que os escribas e fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é esse que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Muitas vezes, enfermidades, adversidades vêm na nossa vida por causa de pecados não confessados. A palavra nos diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E naquele momento que Jesus viu, Jesus não disse só, no geral ele falou: homem, os teus pecados te são perdoados. Os pecados daquele homem eram muitos. Mas naquele momento o Senhor diz: os teus pecados te são perdoados. Se era pecado que paralisava aquele homem, os pecados agora foram perdoados. E quem não tem entendimento diz isso, que os fariseus e os escribas falaram. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse: por que arrazoais nos vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta e anda? Quando os pecados são perdoados, o sangue de Jesus vem sobre nossas vidas e nos purifica de todo pecado. E nós temos acesso à presença de Deus. Quando Jesus liberou essa palavra: os teus pecados são perdoados, aquele homem creu que uma nova vida entrava nele e ele era livre para usufruir do que Deus tinha conquistado para ele naquele momento. E naquele momento Jesus libera uma outra palavra: levanta-te e anda. A paralisia cessa na tua vida quando você ouve a voz do Todo-Poderoso. A paralisia, a limitação para na tua vida quando você ouve Deus, quando você caminha segundo o propósito, o chamado. Aquele homem foi envolvido por uma atmosfera de fé, e é de fé que nós estamos falando. Não só ele cria, mas os 4 que desceram cria. E não importante com aqueles que estavam ali, a multidão que o cercava, que era uma multidão de crítica, mas ele estava crendo. Os olhos dele estavam fitos no Senhor Todo-Poderoso. E naquele momento, ele disse algo mais: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma a tua cama e vai para casa. Primeiro Jesus disse a ele: teus pecados estão perdoados. Depois Jesus disse: levanta e anda. E depois Jesus disse: toma a tua cama e vai para a tua casa. Aquele homem entrou ali numa cama, debilitado, mas o poder de Deus foi tão grande sobre ele, que agora não eram os amigos que iam levar a cama. Aquela cama era um testemunho de cura, e ele levaria essa cama, porque chegou vigor sobre suas pernas, chegou vigor sobre os seus braços, chegou vigor sobre os seus lombos, chegou vigor sobre o seu corpo. E quando o vigor chega, nós passamos a caminhar, nós passamos a andar no propósito que Deus tem estabelecido. E eu te pergunto, qual tem sido a sua paralisia? Deus quer te tirar do estado que você está. Deus quer te fazer mover em fé. Deus quer trazer sobre você perdão de pecados. Deus quer trazer salvação. Deus quer que você deixe tudo que te embaraça, que te prende ao pecado e ao mundo. Ele quer trazer sobre você vida nova. E a palavra diz: levantando-se logo diante deles, tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus.
E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus. E ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígio. A multidão tinha expectativa de ver prodígios, de ver maravilhas, e eles viram. Qual é a expectativa do teu coração? É ver prodígios? Ou é ter um encontro real com o Senhor? Ou deixar que o Senhor transforme a sua vida e te tire da paralisia que você encontra e traga sobre você cura e libertação e quebre as cadeias que te prendem ao pecado. Deus te quer longe do pecado. Deus te quer usufruindo de tudo que Ele conquistou para você. Há uma nova vida. Este homem estava escravizado naquela cama, mas ele foi até Jesus para uma vida nova ser ministrada sobre ele. E ele tomou posse daquilo que Deus tinha para ele. Você quer tomar posse daquilo que Jesus tem para a tua vida? Há no mundo espiritual agora um presente do céu para você, para que você receba a libertação. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus tem uma sentença de vida para você. Receba essa sentença de vida que brota no seu espírito, alma e corpo. Eu vou orar por você. Eu vou ministrar na tua vida a graça, a unção e o poder de Deus. Porque a unção do Senhor toca a tua vida nessa manhã. Pai, o Senhor nos chamou para sermos livres. O seu sacrifício na cruz, Jesus, foi para trazer liberdade aos homens, para que eles te conhecessem e conhecessem ao Pai. E aquele homem foi até a ti, aquele paralítico, para te conhecer. E a palavra que o Senhor liberou para ele: os teus pecados te são perdoados. E neste momento eu oro por vidas que estão presas ao pecado, que querem te servir, mas não conseguem, porque eles estão presos ao pecado. Mas na autoridade do nome de Jesus, eu expulso da vida deles toda a cadeia de pecado que os prende ao mundo. Eu declaro quebrado agora toda a seta do inferno que os paralisa, que o não fazem avançar. Eu declaro desfeito as cadeias e os grilhões. E na autoridade do nome de Jesus, receba da vida e da libertação. Receba o poder do sangue de Jesus, que te purifica de todo o pecado, de toda acusação. Confessa agora os teus pecados diante do Pai. E o perdão que chega à tua vida, através de Cristo Jesus, te lava e te purifica. Há um novo caminho a prosseguir. Há um novo caminho. É o Senhor dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Receba o toque sobrenatural do Espírito Santo sobre a tua vida, te fazendo mais que vencedor e tirando de ti tudo que te prende ao mundo. O Senhor te liberta, o Senhor te cura, rio de cura desce sobre tua vida. Entendimento da palavra do Senhor chega, salvação chega sobre tua casa. À medida que você confessa os teus pecados, perdão chega e o Senhor te perdoa e te purifica e te faz um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus, para um caminhar em integridade na presença dele, porque ele te faz mais que vencedor. É uma unção nova que desce sobre ti. A palavra que nós lemos no versículo 17 diz que a unção do Senhor estava sobre Jesus para curar naquele dia. A unção do Senhor está sendo ministrada na tua vida. Haja cura, haja libertação. Poder do alto desce sobre tua vida, sobre tua casa. Você não será mais o mesmo,
mas o toque sobrenatural do Espírito Santo toca a tua vida. É um tempo novo. A alegria do Senhor é a tua força. Força chega à tua vida, à tua casa, usufruindo da mudança que o Senhor traz sobre ti, em nome de Jesus. Foi abençoado por essa palavra? Visita o canal, vai lá, dá um like, se inscreve no canal, compartilha essa palavra para mais pessoas. Eu fico feliz que o que Deus tem me dado, eu tenho transmitido com fidelidade. Vidas estão sendo alcançadas, eu tenho recebido testemunhos de vidas que estão sendo alcançadas por essa palavra e tenho recebido de libertação. Eu fico muito feliz com o que Jesus está fazendo e que Deus possa abençoar a sua vida. Compartilhe essa palavra, se inscreva no canal, deixe seu like, que Deus abençoe sua vida grandemente. A graça e a paz do Senhor abençoe você hoje e sempre. Aleluia, aleluia.